3. A cidade inteira vibrou e os edifícios balançaram, provocando uma onda de enjoo. Abaixo, vãos apareceram na rua de metal, mas, quando o nômade começou a entrar em pânico, seus captores calmamente passaram sobre as fendas e o puxaram para dentro de um edifício. A cidade se sacudiu e se dividiu. Ela. Ela não estava se quebrando, estava se desmontando. Dividiu-se em centenas de pedaços, cada um com um único edifício, que se elevaram a partir dos próprios jatos. Cada trecho era uma nave. Como é que fala? Uma nave modular. Mais cedo, ele testemunhara como as aeromotos haviam estacionado ao longo do perímetro, acrescentando sua propulsão à cidade. Envergonhado, percebi agora que todas as peças da plataforma eram similares. Não era uma grande cidade voadora, e sim centenas de naves unidas. A maioria delas era de tamanho modesto, uma versão pensada para uma única família. Muitas eram menores do que isso, construídas na forma de rebocadores com convéses amplos e uma cabine no topo. Algumas eram maiores, carregando largos edifícios que seriam ideais para salas de reuniões ou armazéns. Todas possuíam convéses largos e planos que podiam se juntar para formar ruas. À medida que cada nave decolava, parapeitos se erguiam das bordas dos convéses e paredes se desdobravam para revelar para-brisas e cabines de controle. Nômade ficou com a impressão de que aquela cidade não havia sido construída como um todo coeso que podia ser desmontado. Na verdade, tratava-se de uma combinação de veículos individuais que podiam trabalhar juntos. Aquilo ajudava a explicar as qualidades ecléticas do lugar. Era como uma caravana que, por conveniência ou defesa, tinha a possibilidade de unir suas peças para formar uma cidade temporária. O fato de o projeto funcionar tão bem era notável. Reagindo a gritos e instruções que Nômade não podia compreender, muitas das naves se afastaram para desempenhar algum tipo de atividade. Ele semicerrou os olhos e viu que estavam espalhando alguma substância pelo chão. Sementes. Estão espalhando sementes. Uma peça do quebra-cabeça daquele mundo bizarro se encaixou. A luz solar investida explicava as plantas de crescimento rápido que amadureciam quase instantaneamente ao absorverem a potente luz antes da aurora. Ele já havia chegado à conclusão de que não poderia absorver aquela energia sozinho, mas as plantas sussurravam que havia uma maneira, mesmo que estivesse fora do alcance de Nômade. Apesar disso, aquela sociedade realizava uma colheita todos os dias. Precisavam semear safras, colher as poucas horas depois e fugir para a escuridão. Seria a luz dos anéis suficiente ou precisariam eles se aproximar, ou ousar ficar perto daquela luz solar letal? Nômade teve que conter a própria curiosidade com um porrete. Você é um péssimo cínico, pensou. A nave onde ele estava não seguia aquelas que estavam semeando as safras, mas se juntou a outro grupo que desceu ao chão. Algumas tinham edifícios de 2 ou 3 andares, os maiores que ele já vira. Pousaram em um amplo anel no chão lamacento. Sua nave desceu e se desencaixou ao lado de uma de aparência mais dominadora, com camadas destacadas na frente. Olhos brilhantes foi até uma delas e se acomodou em uma cadeira. Nômade inspecionou o anel lamacento enquanto naves menores se encaixavam umas sobre as outras, criando uma estrutura de 4 ou 5 máquinas empilhadas. Ele teve um péssimo pressentimento ao reconhecer aquela configuração. Era uma arena. Enquanto os fazendeiros iam trabalhar, os privilegiados se reuniam nos convéses frontais das naves para apreciar algum tipo de espetáculo. Ele grunhiu quando seus captores posicionaram um par de braçais dourados nos seus antebraços, como aqueles que as pessoas brasa usavam. Assim que o fecharam, eles o empurraram para o convés frontal da nave. Nômade tentou resistir e, por instinto, dar um soco em um deles, mas seu corpo travou.
Então eles o jogaram de uma altura de de mais de 3,5 metros em um trecho de terra rançosa e enlameada. Não era a primeira arena onde ele já estivera, mas, ao levantar o rosto do lodo, decidiu que com certeza era mais suja. Várias naves maiores, que pareciam transportadoras de carga, pousaram e abriram as portas à frente. Oficiais com casacos brancos forçaram mais ou menos 30 pessoas em roupas esfarrapadas a saírem, conduzindo-as para o ringue. Nômade suspirou e ficou de pé, tentando ignorar o fedor da lama. Considerando tudo o que havia passado nas semanas anteriores, imaginou que a lama provavelmente tentaria lhe prestar o mesmo favor. Os prisioneiros forçados para dentro do ringue não pareciam ser do tipo belicoso. Os coitados tinham uma aparência tão esfarrapada e exausta quanto o nômade sentia ter. Cambaleavam e tropeçavam ao tentarem se mover pela lama espessa que sujava as roupas deles. Nenhuma arma foi oferecida. Então, pensou o nômade, não era uma arena de gladiadores. Eles não estavam ali para lutar, mas para morrer. De fato, outra porta se abriu e 3 das pessoas brasas portando armas saíram. Uma nave desceu lançando uma onda de calor desconfortável a partir dos motores e deixou cair vários caixotes de metal que fizeram um baque úmido ao atingir a lama. Obstáculos de tamanhos variados. As pessoas brasas começaram a correr. A multidão gritou, animada. Os camponeses desarmados se espalharam como porcos diante de uma espinha branca, frenéticos. Que maravilha! Nômade correu pela lama. Chegava apenas até a altura das canelas, mas era traiçoeiramente escorregadia, e grudava nos pés com uma sucção surpreendente. Ele derrapou na direção de uma das caixas maiores, que tinha cerca de 2,5 metros de altura, e usou a ponta dos dedos para se erguer. Imaginou que, caso se tornasse o alvo mais difícil, as pessoas brasas perseguiriam as presas mais fáceis primeiro. Isso lhe daria tempo de pensar em alguma tormentosa maneira de sair daquela situação. Mas, assim que terminou de subir na caixa, mãos cobertas por luvas apareceram e uma figura escalou atrás dele. Brasa ardente no centro do coração, olhos verde claros fixados nele, um rosnado. Seu cabelo era curto e preto, com uma mecha grisalha, e sua bochecha esquerda estava marcada por uma veia negra com uma linha brilhante passando pelo meio. Enquanto as outras 2 pessoas brasas carregavam chicotes, aquela possuía um facão longo e de aparência cruel. Danação! Por que ela tinha que ir logo atrás dele? Nômade olhou para o trono acima, onde olhos brilhantes assistia a tudo com interesse. Você acha? Pergunta o cavaleiro ao seu fiel escudeiro. Que ele quer ver do que você é capaz? Não, sussurrou o nômade, recuando diante da mulher brasa. Lembra que o líder ficou com raiva? Os outros me trataram com alguma reverência por ter escapado do sol, mas ele detestou aquilo. Aquilo não era um teste. Olhos brilhantes queria que Nômade fosse morto em público. Queria que ele fosse humilhado e derrotado diante dos olhos de todos. A mulher brasa partiu para cima de Nômade, que se virou e saltou do topo do enorme caixote para o outro menor. Ali, rolou de propósito para a lama, fingindo se atrapalhar em encontrar algo. Enquanto a mulher brasa se aproximava correndo, ele se levantou com um pé de cabra recém-formado, tentando deliberadamente não acertar a mulher, apenas desviar o facão. Seu corpo não travou. Pelo jeito, contando que se concentrasse apenas em se defender, poderia resistir. Ele empurrou a mulher brasa para o lado, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio e caísse. Ela se levantou um segundo depois, com metade do rosto coberto de lama, olhando-o com ferocidade. Não parecia chocada com a súbita aparição do pé de cabra, e Nômade não havia tentado disfarçar a maneira como obtivera com o rolamento e a queda.
Torcia para que aqueles que estivessem assistindo achassem que ele o tirara da lama de algum modo, que era algum tipo de lixo deixado por algum outro grupo de passagem. Rosnando, a mulher investiu contra ele. Atrás, uma pobre camponesa havia sido encurralada em um canto. Um homem-brasa a agarrou e a jogou para o céu com um braço. A multidão gritou, deliciada, enquanto a mulher gritava de pânico, embora não parecesse ter sido ferida. Nômade se esquivou uma, duas, três vezes, evitando por pouco os golpes de facão da mulher brasa, que se movia com uma velocidade e agilidade sobrenaturais. Ele teve mais dificuldade em se deslocar pela lama. Apesar dos anos que passaram em fuga, solo terroso ainda parecia algo antinatural para ele. Era errado não haver um chão sólido de pedra sob seus pés. Enquanto uma segunda pessoa era pega, Nômade bloqueou outro golpe do facão, então se impediu por pouco de tentar atacar em retaliação. Raios, era difícil se conter. Em algum momento, aquelas outras duas pessoas brasas viriam atrás dele. No golpe seguinte, ele bateu com força extra no facão da mulher, fazendo a arma lamacenta voar da mão dela. Enquanto a inimiga uivava, Nômade se virou e correu. Discretamente, formou um pequeno aro no cinto para prender o pé de cabra. Não olhou para ver se estava sendo seguido. Apenas saltou em direção a um grupo de caixas menores e depois se jogou na mais alta, que tinha cerca de 5 metros de altura. Ele quase não conseguiu agarrar a borda e tentou se puxar para cima. Infelizmente, suas mãos estavam sujas de lama e escorregadias, de modo que ele começou a cair. Até que a mão coberta por luva de alguém o agarrou pelo pulso. Já havia um homem no topo da caixa, um dos camponeses, um tanto corpulento com pele pálida, olhos castanhos e uma covinha no queixo. Com uma expressão determinada, o homem fez força, puxando-o para cima. Nômade assentiu para o homem lameado, que por sua vez abriu um sorriso com dentes separados. Ele olhou para a arma de Nômade. Então fez uma pergunta, parecendo confuso. Algo a ver com você matar? Disse Alves. Sinto muito. Não consigo entender quase nada. Você precisa arranjar investidura. Desculpe, amigo, disse Nômade para o homem. Não consigo entender, mas obrigado. O homem se juntou a ele, olhando a arena. Outra prisioneira estava dando trabalho para as pessoas brasas, esquivando-se e movendo-se rápido pela lama. Foram necessárias duas outras para capturá-la. A mulher brasa que havia lutado com o nômade ainda ignorava todas as outras presas. Estava circundando a caixa grande, planejando sua subida. Quando mais uma pessoa foi capturada, o restante dos camponeses desistiu de correr, caindo de joelhos, ou se recostando contra paredes, ofegantes e exaustos. Aqueles que haviam sido capturados foram conduzidos para uma nave diferente, gritando e chorando, embora claramente não revidassem. Curioso. Pela maneira como agiam, Nômade teve a sensação de que aqueles que foram pegos vão formar outro grupo de condenados, Alcos. Vão ser deixados ao sol, adivinhou ele. Então, disse a auxiliar na mente dele, isto tudo foi um tipo de pega-pega mais elaborado? Para determinar quem são os próximos a serem executados? É meu melhor palpite. Veja como os outros parecem aliviados por não terem sido pegos, respondeu o nômade. Aliviados, é verdade, diz o cavaleiro com um taciturno senso de melancolia, mas também tristes. A auxiliar tinha razão. Muitos dos sobreviventes voltaram, olhos sofridos, para aqueles que haviam sido levados. Um homem até gritou, implorando de joelhos, gesticulando para ir no lugar de alguém. Aqueles prisioneiros se conheciam. Aqueles que haviam sido levados eram amigos, talvez membros da família, daqueles que haviam sobrevivido. O aliado de Nômade começou a descer, mas o torneio não havia acabado.
Não ainda. Embora as duas outras pessoas brasa houvessem se afastado depois de conduzir os condenados, a terceira, a mulher com mecha grisalha, avançou ao longo do monte de caixotes para o poleiro de Nômade. Ele tinha certeza de que ela não iria parar até que ele estivesse morto. Muito bem, então. Estava na hora de ver se podia enganar o seu tormento. Nômade esperou, tenso, que a mulher brasa se aproximasse. Nômade? O que você está fazendo? Indagou o auxiliar. Qual é o objeto mais pesado que você pode se tornar sem usar nenhuma das nossas URS? Perguntou ele. Cada transformação usa uma quantidade ínfima de investidura. Nem vale a pena contar. Então imagino que você esteja perguntando no que posso me tornar sem usar muito e consumir muito nossas reservas. Sob essas limitações, posso me tornar uma massa de metal com cerca de 45 quilos. Por quê? Nômade esperou até que a mulher brasa estivesse quase junto dele, saltando de uma caixa ao lado. Naquele momento, Nômade se jogou na direção dela. Ele ergueu o auxiliar sobre a cabeça, temendo que fosse a hora de revelar seu segredo, e criou um haltere com um peso máximo. Nômade segurou diante de si, como se estivesse preparado para balançá-lo. Seu tormento sentiu que ele estava tentando causar dano. Seus braços travaram. Ainda assim, a mulher brasa colapsou com um grande pedaço de metal e arquejou, enquanto os dois se chocavam no ar. Ele praticamente se tornou um peso morto. Ambos despencaram na lama com o nômade por cima. Seu haltere pressionava o peito da inimiga e seu cotovelo esmagava o pescoço dela. O peso combinado a prensou contra o chão macio. Quando o nômade se levantou, cambaleando, ela permaneceu no chão, consciente, mas atordoada. Sua brasa oscilou com o olho piscando de exaustão. Os berros da multidão se tornaram um silêncio mortal. Não costuma acontecer muito, não é? Gritou o nômade, voltando-se para Olhos Brilhantes, sentado na sua sacada no ponto mais alto da arena. Alguém derrotar seus soldados. Mas por que isso aconteceria? Seus guerreiros são investidos, e você ordena que eles lutem contra camponeses desarmados. Olhos Brilhantes não respondeu, óbvio. Raios. Nômade detestava valentões. Deu um passo à frente como se fosse desafiá-lo, mas, no processo, sentiu um choque cortante de frio percorrer seu corpo a partir dos pulsos. Ele olhou para os braçais. Estavam sugando seu calor corporal, deixando-o gélido e imobilizando seus músculos. Nômade expirou, seu hálito se condensando. Ele fulminou olhos brilhantes com um olhar. O homem segurava um dispositivo com botões. Canalha! Vociferou o nômade batendo os dentes. Então caiu de cara na lama, inconsciente.